Olá, bem-vindas e bem-vindos então ao Estúdio Aulas. Estamos aqui com mais um curso. Vamos começar agora então um curso de exercícios só da banca Funiversa. É fundamental que nós conheçamos a banca, entendamos como que a banca funciona, como que são os padrões, as estruturas, os formatos, o tipo de questão abordada, a forma e o conteúdo. Isso é fundamental para que a gente possa fazer uma prova bem preparado, bem organizado e assim, bem direcionado mesmo com aquilo que nós queremos. A Banca Funiversa é uma banca de Brasília que ela tem concursos no Brasil inteiro, os concursos mais importantes do Brasil, principalmente na área de educação. A Funiversa tem se destacado como uma banca muito importante, uma banca bem presente nessa área. Nós vamos entender aqui, vamos fazer várias questões da Banca Funiversa para que a gente possa saber como que esse tipo de questão tem caído. Porque não basta vocês estudarem para a prova pela teoria. É fundamental que vocês saibam o que a prova espera de vocês. O que a banca quer que vocês saibam. Como que a banca vai cobrar aquele conteúdo teórico que vocês estão estudando. Por isso, entender bem a banca, saber o perfil da banca, isso ajuda demais o candidato. Isso é fundamental. Outra coisa também que é muito importante quando se trata de banca e quando se trata do perfil da banca, é também que você estude a teoria pelo exercício. Que você pegue as questões de provas anteriores, que são questões que trazem teoria naqueles itens, e vão estudando, né, vão fazendo teorizações com aquela teoria que está colocada naqueles itens. Isso é excelente para que vocês possam entender como que as bancas trabalham. Porque aí você vai estudando, vai fazendo teorizações, estudando a teoria pelo exercício. E não simplesmente o fluxo contrário, que é primeiro teoria, depois exercício. Tentem inverter de vez em quando, ou melhor, muitas vezes, pegar o exercício para chegar na teoria. Isso é fundamental para que vocês possam já estudar a teoria na maneira e na forma e no formato que ela cai no exercício, numa prova. Portanto, nós vamos aqui hoje, nesse vídeo especificamente, ver alguns exercícios sobre bases psicológicas da aprendizagem. Nós vamos entender como que a banca Funiversa cobra psicologia da educação. Vamos também trabalhar com teorias do desenvolvimento. Elas também estão incluídas aqui nesse mesmo vídeo. Bases psicológicas da aprendizagem, teorias sobre desenvolvimento humano e educação também, psicologia da educação, esse processo de ensino-aprendizagem, como que esse assunto tem sido cobrado nas bancas. Então, aqui na tela comigo, observem só. Nós vamos agora fazer um estudo sobre esse assunto aqui especificamente e vamos começar aqui com essa questão. Jean Piaget, onipresente, todas as provas caem, Funiversa cobra muito aqui comigo. Vocês têm alguns autores que algumas bancas têm preferências. Então, vocês precisam entender aqui comigo alguns autores que são básicos para algumas bancas. Um deles é Piaget. Olha só, Piaget, Vygotsky, Vallon, eles são três autores essenciais na banca Funiversa. Além de Gardner também, ele tem sido cobrado. Vallon, ele cai menos nas provas de concurso. Mas quando se trata da banca Funiversa, Vallon cai bastante. As principais questões que nós temos de Vallon, elas vêm da banca Funiversa. Se o edital for sobre a banca Funiversa, estuda em Vallon. Tem provas como, por exemplo, CESP, cobra menos Vallon, por exemplo. Outras bancas como o FCC já cobra mais Skinner, né? Cobra Piaget e Vygotsky. Piaget e Vygotsky, eles são onipresentes. Qualquer das bancas tem. Mas a Funiversa, focalizem Piaget, Vygotsky, Vallon como sendo os três autores que sempre, praticamente, todas as provas têm essas questões. E essa primeira questão aqui é sobre Jean Piaget. Voltando aqui nela então, observem aqui na tela. Olha só, Jean Piaget divide os períodos do desenvolvimento humano de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento.
que por sua vez interfere no desenvolvimento global do indivíduo. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Vou colocar aqui os 4 estágios do desenvolvimento de Piaget, para a gente poder relembrar isso aqui, porque não basta também eu aqui no vídeo somente resolver a questão se eu não puder comentar isso aqui e a gente poder aprender um pouquinho mais. O primeiro estágio é o período sensório-motor. O sensório-motor é um período que vai de 0 a 2 anos. Nós temos também o segundo estágio, a segunda etapa, né, que é o período pré-operatório. O período pré-operatório, ele vai dos 2 aos 7 anos de idade. O terceiro período é o período operatório concreto. Operatório concreto, ele vai dos 7 aos 12 anos. E o último período, trabalhado por Piaget, é operatório formal. O período operatório formal, ele vai dos 12 anos em diante. Então, são esses os 4 períodos, as 4 fases segundo Piaget. Aqui comigo, olha só, Piaget, ele estabeleceu 4 estágios de desenvolvimento. Para que servem esses estágios? Esses estágios servem para saber como que a criança, como que o adolescente, a criança, a pessoa, está se desenvolvendo de acordo com a sua faixa etária. Ou seja, como que essa criança está pensando, como que ela está raciocinando, como que ela está construindo conhecimento naquela faixa etária, como que é a construção de conhecimento no período, quando ela está no período sensório-motor, no pré-operatório, no concreto, no formal. Ou seja, a fase, estágio, serve para que a gente entenda como que se constrói conhecimento quando se está nessa fase. As idades dessas fases são questões que muitos autores atuais consideram ultrapassadas em relação a Piaget. É claro, eu sou psicólogo também, eu entendo um pouco que essas fases elas não são universais mesmo, com certeza. Porém, vocês precisam saber que para a prova de concurso e principalmente para a banca Funiversa, vocês têm que saber as idades. É fundamental. Tem que saber que sensório-motor é 0 a 2 anos. Vocês têm que saber disso. E olha, inclusive algumas questões da banca Funiversa chegam ao ponto de dizer: no período sensório-motor, a criança se encontra na educação infantil. Você vai ter que associar LDB, né, que a educação infantil começa com 0 anos, com o período sensório-motor. Ou seja, essas questões, vocês têm que saber as idades, mesmo que alguns autores contemporâneos, atuais, digam que as idades não são importantes, mas as provas, principalmente a Funiversa, cobram as idades. Lembrem disso. Vamos fazer então uma retomada sobre as características pela questão. Botando aqui então, olha só, vamos ver a alternativa correta. Funiversa trabalha com 5 alternativas, né, e uma delas está correta. No período pré-operatório vai de que idade? Vai da idade de 2 aos 7 anos. O adolescente, errado, claro, falso. Se é 2 a 7 anos, não é adolescente, ainda é uma criança, né? Então, essa criança não domina progressivamente a capacidade de abstração de jeito nenhum, muito menos de generalização. Isso aqui é no período formal, né? Elaborando teorias sobre o mundo, claro que não. Isso aqui, então, a gente teria que apagar isso aqui e colocar no período formal. Aí sim, estaria certa a questão, né? Aqui comigo. Isso aqui é uma técnica interessante de vocês estudarem para as provas. Vocês pegam a questão, risquem aquilo que torna a questão correta, tá? E coloque o que tornaria ela certa. Ou seja, as questões da Funiversa têm palavras, expressões que tornam o item errado. Risquem isso, que torna o item errado, e substitua pela palavra que torne o item certo. Isso é essencial porque vai fazendo vocês raciocinarem e meio que reelaborarem a questão
tornando ela correta e assim aprendendo mais. Então, quando vocês forem fazer a prova da Funiversa, tenham cuidado de procurar o que torna aquele item errado. Procurem na hora da prova algumas expressões, às vezes é uma palavra só, às vezes é uma expressão, aqui são 3, 4, que tornam a questão errada. Procurem e vão riscando. Isso ajuda vocês a pensarem um pouquinho e reelaborar a questão e, portanto, aprenderem sobre o assunto. Aqui na tela, então, voltando, né? No período das operações formais é 12 anos em diante. Não é mais uma criança, é um adolescente, né? Então, a criança, tá errado, alcança a capacidade de estabelecer relações que permitem a coordenação em períodos diferentes? Falso, porque nós não temos aqui mais uma criança, nós temos aqui agora um adolescente, que realmente estabelece relações que permitem a coordenação de pontos de vista diferentes. Aqui comigo, olha só outro macete essencial da Banca Funiversa. A Banca Funiversa trabalha assim: 5 itens para que você julgue. Desses 5 itens, um só tá correto, o resto tá falso. Como que você vai descobrir isso? Não é uma tarefa fácil, mas conforme vocês forem fazendo questões sobre a banca, isso fica automático, fica algo que vocês já nem têm muito trabalho. Olha só, geralmente nós temos 5 itens, 3 deles estão erradíssimos. Jamais quem estudou marcaria um desses 3 itens. Um deles está mais ou menos certo, está meio certo, portanto está errado, porque ele não é totalmente certo, e um sim, totalmente certo. Então, esse é um modelo clássico da Banca Funiversa. 5 itens, um correto, que tem que ser marcado mesmo, um meio certo, portanto não tem que ser marcado, e outros 3 que também não serão marcados porque estão erradíssimos. Então, quem estudou vai ficar entre o meio certo e o correto de verdade. E aí, então, isso aí você vai ter que qual é o macete? Procurar nesse meio certo, ver quem é o meio certo, se é esse ou se é esse. Sendo esse, vê o que torna ele meio certo. Não marque e marque o correto. Aqui na tela, então, vocês podem perceber que essa questão, esse item B, ele deixou um pouco meio certo porque trocou criança, né, trocou adolescente por criança. E olha aqui o item C. No período das operações concretas, né, que é dos 7 aos 12 anos, né, operações concretas dos 7 aos 12 anos, acontece o aparecimento da linguagem, interferindo no desenvolvimento intelectual, afetivo e social da criança, né? Essa questão aqui, ela está errada porque a linguagem não aparece nas operações concretas. A linguagem aparece lá no período pré-operatório, né, que é dos 2 aos 7 anos. E no item D, no período operatório, ocorre a passagem do pensamento concreto para o pensamento formal. Verdadeiro, claro. Operatório, nós temos operatório concreto e operatório formal. No período operatório, a gente vai da passagem do concreto para o formal. Então, essa questão aqui é que tem que ser marcada. No período sensório-motor, né, 0 a 2 anos, a criança é capaz de usar um instrumento como meio para atingir o objeto? Falso, claro que não. Nesse período aqui, a criança não consegue fazer isso porque ela alcança diretamente o objeto e não simplesmente, ela não consegue entender que se ela pegar uma vara, ela consegue alcançar, então, um outro objeto. Então, aqui comigo, nós percebemos aqui, claramente nessa questão, o que a gente tem que saber que a Funiversa, ela costuma cobrar todos os estágios de Piaget com detalhes. Então, para fazer uma banca da Funiversa, não basta eu pegar simplesmente palavras-chave sobre os estágios de Piaget e colocar lá. Eu vou ter que pegar e vou ter que entender
cada estágio, não tem que entender. CESP e Funiversa se parecem muito, e ADES também. O que eu preciso fazer? Eu tenho que entender o que é cada estágio. Demora mais um pouquinho, é um pouquinho mais profundo. Palavras-chave ajudam? Claro, mas não são suficientes. Eu tenho que saber como que a criança se desenvolve em cada estágio e também as idades. Então, procurem aprofundar um pouquinho mais se a banca for Funiversa. Somente aquelas palavras-chave não funcionam para esse tipo de banca. FCC, por exemplo, ou uma banca mais FGV, etc. São bancas, Cetro, são bancas que têm, às vezes, um errinho, uma pequena palavra, já tornaria a questão errada, é muito mais clara. A Funiversa não. Interpretativa. Eu tenho que entender esses estágios para conseguir fazer a questão. Aqui, então, para a questão 2 na tela comigo, vejam só. Acerca das teorias da aprendizagem e desenvolvimento, assinale a alternativa correta. A construção do eu na teoria de Piaget depende essencialmente do outro. Falso, com certeza. Por quê? Porque não é a teoria de Piaget que fala sobre isso, e sim a teoria de Vallon. Se eu tirar só a palavra Piaget aqui e colocar Vallon, toda a questão ficaria correta. Isso aqui, vocês podem estudar Vallon por meio disso aqui, né? Vallon dizia o seguinte, aqui comigo. Vallon colocava que, a partir dos 3 anos de idade, nessa fase, a criança, Vallon também tem 6 estágios também, né? Vocês vão estudar isso nas teorias, não vou abordar eles aqui, porque não é o caso, mas Vallon também coloca que tem 6 estágios. No terceiro estágio de Vallon, né, a criança começa a construir a si mesma, a partir dos 3 anos de idade. Ela começa a construir a percepção de si, o conceito de si, ela passa a se entender como pessoa. E para isso ela tem que ter o outro como referência, seja para negar o outro ou então para se identificar com ele. E isso na teoria de Vallon. A construção do eu depende do outro. Podem estudar Vallon pelo item A, que é Vallon todo. Tirando Piaget, o resto está corretíssimo. Aqui comigo então na tela, vejam só. Vamos terminar. Depende do outro, seja para referência, seja para ser negado. Isso ocorre principalmente a partir do instante que a criança começa a viver a chamada crise de oposição, em que a negação do outro funciona como espécie de instrumento de descoberta de si própria. Tal fato se dá aos 3 anos de idade. Tá, né? Se não fosse Piaget, estaria correta a questão. A próxima. Estudos realizados por Vygotsky com crianças entre 6 e 9 anos de idade em diversas escolas francesas. Errado. Quem foi francês? Vallon. Não foi Vygotsky. Vygotsky não fez nenhum tipo de estudo na França. Vygotsky era soviético, marxista, era bielorrusso, ele fez estudos, pesquisas na Rússia e não na França. E o restante, totalmente correto, segundo Vallon. Realmente, o desenvolvimento da inteligência depende essencialmente de como cada uma faz diferenciações com a realidade exterior. Vallon falou isso com certeza, né? Mas Vygotsky não. Por isso, tá falso. Letra C. Segundo a teoria de Vallon, as emoções dependem fundamentalmente da organização dos espaços para se manifestarem. É claro, tem que ter espaços, né, para Vallon. Emoções, aqui comigo. Algumas palavras são chaves de Vallon. Afetividade. Provavelmente, quase 100% das vezes que vocês virem afetividade em psicologia da educação, foi Vallon. Afetividade, emoções, sentimento, motricidade, movimento, espaço, né? Criança pequena, a construção de si mesmo, do outro, são algumas palavras-chave que remetem a Vallon. Alguns termos que foram próprios de Vallon, né? Então tem termos, construções que pertencem àquele autor específico, que dificilmente as provas abordam outro autor falando aquilo. A afetividade é muito próprio de Vallon, como motricidade, movimento, e a Funiversa gosta de cobrar isso aí. Aqui comigo, então, voltando aqui, vamos anotar as palavras-chave que dão ideia de Vallon. Espaços, emoções, motricidade, né? Tudo isso que é de movimento, né? Fala de Vallon especificamente. A letra C está correta. As emoções dependem de espaços para se manifestarem. A motricidade, ou seja, o movimento, portanto,
tem caráter pedagógico, tanto pela qualidade do gesto e do movimento, quanto por sua representação. Essa é a correta. A D está errada, então, porque está dizendo o seguinte: diferentemente dos métodos tradicionais, que priorizam a inteligência e o desempenho em sala de aula, a proposta de Piaget não é Piaget. Não é Piaget, é a proposta de Vallon. A proposta de Vallon é a que coloca o desenvolvimento mais humanizado. A abordagem é sempre a de considerar a pessoa como um todo. Isso aqui é bem Vallon também, ser humano integral. Elementos como o todo, afetividade, emoções, movimento, espaço físico, encontram-se em um mesmo plano. Isso aqui é puramente Vallon. Assim, as atividades pedagógicas e os objetos devem ser trabalhados de formas variadas. Está errado porque não é Piaget, é Vallon. E a letra E, o conflito entre situações antagônicas é prejudicial no desenvolvimento da criança? Claro que não. É esse conflito que faz a criança se desenvolver e não prejudicial, né? Vallon diz que o sincretismo, essa também é outra palavra-chave de Vallon. É a palavra, né, que só Vallon utilizou. Sincretismo, o que é isso? Mistura de ideias em um mesmo plano. Bastante comum na vida da criança, é fator prejudicial ao desenvolvimento intelectual. Falso, né? Com certeza. Então, certo é a letra C. Olha essa questão aqui. Também, como eu disse para vocês no começo, estudar, teorizar, ver a teoria por meio da questão, estudar a teoria, em vez de pegar, às vezes, a apostila e livro, pegar a própria prova para poder fazer teorizações sobre o exercício, é essencial. Vocês podem estudar Vygotsky por meio da questão número 3, porque ela traz Vygotsky de forma clara, direta, precisa, objetiva, com as palavras-chave e os termos que remetem a ele especificamente. Olha aqui essa questão, então, na tela comigo. Na década de 20, início dos anos 30 do século 20, um teórico criticou as experiências psicológicas realizadas com animais. Quem fazia isso? Skinner. Né? Ele criticou Skinner, disse que Skinner estava errado. Assim como as concepções que afirmavam que as propriedades intelectuais dos seres humanos são resultados da maturação biológica do organismo. Ele também criticou, né, Piaget, por exemplo, e outros teóricos, né, que tinham essa questão meio que inatista. Apesar de que Piaget não era inatista, mas alguns psicólogos, alguns teóricos que eram inatistas. Para ele, as origens sociais, isso é Vygotsky, estavam relacionadas com as capacidades humanas. Por isso, utilizou as teorias de Marx. Só Vygotsky foi marxista. Vallon também foi, mas Vygotsky é o principal representante do marxismo na psicologia, como fonte de solução para grandes paradoxos da psicologia. Alguns pontos fortes da sua concepção psicológica são os seguintes: os fenômenos psicológicos devem ser estudados na sua origem e no curso do seu desenvolvimento. Microgênese, ontogênese e filogênese. É isso aqui, né? Isso aqui também é Vygotsky. O fenômeno psicológico transforma-se no decorrer da história. Só Vygotsky falou na perspectiva histórico-cultural. O sistema de signos também é só Vygotsky. Linguagem, escrita, etc. Linguagem também é próprio de Vygotsky, né? É pensado como um sistema de instrumentos criados pela sociedade ao longo da história. O que eu circulei aqui refere-se fundamentalmente a Vygotsky, letra D. Né? Então, a gente tem aí a questão 3, letra D. Né? 4 também fala de Vygotsky. A discussão do pensamento de Vygotsky na área educacional e psicológica remete a uma reflexão acerca das relações entre ele e Piaget. Esse confronto dá-se uma vez que os autores possuem vários pontos divergentes que separam seus pensamentos em abordagens ou pontos de vista diferentes. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Gente, como eu disse para vocês no começo, a Funiversa trabalha muito com Piaget, Vygotsky e Vallon. Demais. Existem outros também, Skinner, Roger, Gardner, Ausubel, mas Piaget e Vygotsky e também Vallon são fundamentais. Como a Funiversa é uma banca interpretativa,
Não basta você saber simplesmente a palavra-chave, vocês vão ter que entender cada um deles e também diferenciá-los, o que torna um pouquinho mais difícil, porque aí eu vou ter, tem coisas que são muito parecidas e que as semelhanças são muito mais do que as diferenças. Então eu vou ter que olhar para fazer a questão, principalmente as diferenças. Sempre lembrando, Funiversa, 3 erradíssimas, uma meio certa, não deve ser marcada também, e uma correta. Aqui comigo na tela, vejam só. Ambos, Piaget e Vygotsky, fazem parte das correntes interacionista, Vygotsky, e construtivista, Piaget. Vale eu colocar aqui para vocês. Vygotsky, interacionista, sócio-interacionista, Piaget, construtivista, com certeza. Entretanto, Vygotsky enveredou-se pelo marxismo, corretíssimo. Vygotsky era marxista aqui comigo. Marxista, socialista, soviético, com ideias de esquerda, trabalhava com a perspectiva histórico-cultural, sociocultura, sociedade em relação dialética com o ser humano, né? Então, o marxismo, essa perspectiva de esquerda, essa perspectiva socialista, né? Essa ideia soviética, é uma ideia própria de Vygotsky, tá? Especialmente de Vygotsky. É o que separa ele de Piaget também de uma forma muito mais abrangente. Piaget ocidental, suíço, com ideias diferentes em relação a essas perspectivas. Aqui na tela, então, vimos que a letra A tá certa. Vamos ver o erro nas outras. Para Piaget, a consciência é o estado supremo do homem, que, em sua teoria, é chamado tomada de consciência. Isso não é Piaget, é Vygotsky e os psicólogos soviéticos que trabalharam com tomada de consciência, e não Piaget. Vygotsky não acredita que os elementos da consciência vão dar origem aos denominados processos mentais superiores? Claro que não. Falso. Vygotsky acredita sim que elementos da consciência vão dar origem a processos mentais superiores. Esse termo aqui é um termo próprio de Vygotsky, é um termo específico de Vygotsky, né? Processos mentais superiores, né? Então, envolvendo memorização ativa, isso não é Vygotsky, né? Então tá falso por causa disso aqui. Piaget defende a hipótese que o ser humano é criado de forma histórica. Falso, porque quem acha isso é Vygotsky e não Piaget. Piaget que trabalha com história, com histórico, cultural, sociocultura, social, isso é Vygotsky e não Piaget. Em suas relações com os outros e com a natureza. No nível da consciência, então de forma espontânea, não é nem Vygotsky nem Piaget. Apenas quando não se tem percepção da consciência. Espontaneísmo não é Piaget e nem Vygotsky. Nenhum dos dois acha que é de forma espontânea. E sim que há desenvolvimento aqui. Para Vygotsky, os atos humanos são espontâneos? Claro que não. Biológicos, muito menos, né? Então, são atos sociais e históricos, sim. Mas agora, espontâneos e biológicos, não. Tá falso também. Portanto, a correta, sim, é a letra A. E a 5. De acordo com as teorias de Vygotsky, a aprendizagem sempre inclui relações entre pessoas. A relação do indivíduo com o mundo é sempre mediada. Isso aqui é mediada pelo outro. Não há como aprender e aprender o mundo se não houver o outro. Outro fundamental. Quando eu falo outro, é Vygotsky. Quando eu falo relações, é Vygotsky. Quando eu falo essas questões históricas, sociais, culturais, também é Vygotsky. Assinale a alternativa correta. Letra A. Vygotsky defende a ideia de que não há, dentro do ser humano, um desenvolvimento pronto. Realmente não há. E previsto, não há mesmo, né? Esse que vai se atualizando de acordo com a passagem do tempo ou com a recepção das influências externas? Verdadeiro. Vygotsky acha isso mesmo. Não há uma coisa pronta e prevista. Não tem isso. Por isso, está verdadeiro a letra A. Vamos ver o erro, então, na B. Na concepção de Vygotsky, a aprendizagem está em função só da comunicação. Isso está errado. Que quer dizer que você aprende só para se comunicar, independendo do nível de desenvolvimento alcançado pelo indivíduo. Independendo? Claro que não, de forma nenhuma, né? Errado a letra B também. A letra C.
O autor não acredita que a aprendizagem aconteça por um processo cognitivo, imbuído de afetividade, relação e motivação. Errado, né? Porque ele está dizendo que ele não acredita que não tenha afetividade, relação e motivação. Falso, né? D. A aprendizagem acontece quando o indivíduo está na faixa etária correta para aquela capacidade, né? Isso não é Vygotsky, de forma nenhuma. Vygotsky não trabalhou com faixa etária. E a letra E, para o autor, a aprendizagem é algo que pode ser passado, transmitido, né? Que eu passo de um para o outro? Claro que não. Cada indivíduo se desenvolve, né, de acordo com as suas capacidades, né? E não passado. A correta, então, é a letra A. 6. Olha só a 6. Aqui, gente, aqui comigo. Comum demais, aqui, como a questão número 6, que vamos fazer agora, você ter uma questão que trate de uma situação hipotética ou fictícia, né? E aí você vai ter que... Acabou o seu decoreba, a Funiversa gosta de trabalhar muito, o CESP também, com situações fictícias, hipotéticas, ou até mesmo reais, para que vocês tenham que ler aquela situação e aplicar o que você aprendeu sobre aquela teoria naquela situação hipotética. Portanto, é fundamental que vocês tenham essa situação, que vocês entendam a teoria. Por isso, se fosse outra banca, eu trabalharia simplesmente com uma questão, vamos dizer assim, mais para decorar, só que vocês vão precisar efetivamente entender para poder aplicar isso aí. Então, observe aqui na tela comigo essa questão aqui hipotética. Vejam só. Em uma coordenação pedagógica, os professores João, Luiz e Maria discorriam acerca das contribuições de alguns teóricos para a educação. Maria disse que sempre trabalha com os alunos dispostos em grupos, para que interfira na zona de desenvolvimento proximal do outro. Já Luísa afirmou que prefere centrar-se nos aspectos no desenvolvimento de seus alunos, considerando os estágios que eles se encontram, né? E João, por sua vez, acrescentou que enfatizam, né, os estágios que eles se encontram. João e Maria e Luísa debateram o planejamento das atividades para as turmas de educação infantil, pré-escola, 3 a 5 anos. Considerando Piaget e seus estudos a respeito dos estágios de desenvolvimento, é correto afirmar que os professores podem propor atividades que focalizem a resolução de problemas abstratos, uma vez que as crianças estão no período pré-operatório? Falso. Claro que não. Se é pré-operatório, não pode ser abstrato. Abstrato seria no formal, né? E não no pré-operatório. Os professores devem propor atividades que levem as crianças a trabalhar em grupos, pois não possuem o egocentrismo. Não possuem? Claro que possuem o egocentrismo característico do estágio anterior. Claro que possuem. Tanto no sensório motor como no período pré-operatório, as crianças, ambos os estágios têm egocentrismo, os dois. Aqui está dizendo que não possui mais. Possui sim. Os alunos eram crianças de 3 a 5 anos, então elas estavam aqui, no período pré-operatório. Nesse período pré-operatório tem egocentrismo e do estágio anterior, que é o sensório motor, também tem egocentrismo, tá? O planejamento deve centrar-se em atividades lúdicas e jogos que envolvam a imaginação, pois uma das características fundamentais desse estágio é o simbolismo verdadeiro, claro. No período pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos, que é onde estavam as crianças, elas fazem simbolismo. Elas veem desenhos animados, por exemplo. Elas simbolizam que aquele jogo que ela tem é o símbolo, por exemplo, a galinha pintadinha que ela vê na televisão é o símbolo de uma galinha real. Então, aquele momento tem o simbolismo, sim. Simbolismo é extremamente característico do pré-operatório, né? É onde estão as crianças.
as crianças da pré-escola encontram-se no estágio das operações concretas, né? Por isso, deve ter o planejamento, deve se voltar para atividades ou jogos. Errado. Aquelas crianças, 3 a 5 anos, não estavam nas concretas, estavam nas operações, no período pré-operatório e não concreta. Por isso está falso. O planejamento deve pautar-se em atividades voltadas para a motricidade, pois as crianças de pré-escola estão no período sensório-motor? Claro que não. Estão no período pré-operatório. Portanto, nós estamos aqui certo apenas a letra C, né? Vamos passar aqui mais rapidinho, nosso tempo já está quase acabando. Vamos fazer mais rapidamente aqui a questão 7, 8 e 9. Para Gardner, teórico da teoria das inteligências múltiplas, Howard Gardner, né? O propósito da escola deveria ser o de desenvolver as inteligências e ajudar as pessoas a atingir seus objetivos de ocupação adequados ao seu espectro particular de inteligência. Para tanto, ele propõe a teoria das inteligências múltiplas. Acerca desse assunto, é correto afirmar que, aqui comigo, algumas questões vocês têm que lembrar da teoria de Howard Gardner sobre as inteligências múltiplas. Primeiro, então, são questões que às vezes nascem com o indivíduo e que ele precisa de um meio para que ele possa desenvolver as inteligências. Segundo, as pessoas podem ter uma ou mais inteligências. Ela não tem que ter uma inteligência apenas ou com foco apenas numa e não nas outras. Elas podem ter uma ou mais que são combinadas entre si, não são isoladas. E agora, nós estamos já no estágio de pesquisa em 9 inteligências, não mais em 7, como era na teoria inicial. Aqui na tela comigo, voltando aqui para a gente poder comentar as questões. Olha só, a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos utilizando o corpo diz respeito à inteligência espacial. Falso, porque não é inteligência espacial, e sim a inteligência tátil sinestésica, corporal sinestésica, né? Tem sinestésica. Essa aqui é a inteligência que usa problemas ou elaborar produtos usando o corpo, como a dança, por exemplo, ou como, por exemplo, o esporte, né? A inteligência intrapessoal é a capacidade de compreender o outro? Não. Comunicar-se com ele de forma nenhuma. Intrapessoal é com ele mesmo. Se comunicar com o outro é a interpessoal, né? Intrapessoal é uma comunicação consigo mesmo. A capacidade de produção oral e escrita, de formulação textual, bem como bem presente nos poetas, é denominada inteligência linguística. Verdadeiro? Claro, é a letra D, com certeza. E a inteligência lógico-matemática está presente principalmente em pessoas ligadas ao movimento? Claro que não, né? E a capacidade de se situar no espaço? Não. Seria a inteligência espacial e não lógico-matemática. Portanto, está falso. A letra D é a correta. A 8. As teorias que explicam o desenvolvimento e a aprendizagem não são estáticas, é claro. Modificam-se privilegiando ora o ambiente, ora o organismo. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. A abordagem interacionista, Piaget, por exemplo, considera que as aprendizagens são frutos das relações dialéticas entre o indivíduo e o meio. Verdadeiro, claro. Aqui comigo, Piaget entende que o indivíduo tem que interagir com o meio para que ele possa aprender. Não é um meio que repassa, transmite para o indivíduo simplesmente. Ele interage, a interação entre indivíduo e meio para que ocorra aprendizagem. Por isso que o nome é interacionista, né? A gente interage com o meio de que forma? Por meio da assimilação, da acomodação, gerando aí a equilibração dessas estruturas mentais na interação com o meio. Portanto, a 8, a letra A, corretíssima. Aqui na tela, então, vamos ver o erro nas outras. Interacionistas é isso mesmo, né? Relações entre indivíduo e meio. Na teoria inatista, o indivíduo é considerado uma folha em branco? Falso, né? Na teoria ambientalista, é que
O indivíduo é uma folha em branco que o ambiente vai imprimir as informações. Portanto, não é na inatista. C. A relação entre sujeito e objeto na constituição de indivíduos é característica fundamental da abordagem behaviorista? Falso. Claro que não. Isso aqui é na abordagem interacionista. Por quê? No behaviorismo não há relação. No behaviorismo o ambiente é que transmite para o indivíduo o molde de como ele deve ser. Portanto, na interacionista é que há relação, né? Então, por isso está falso. D. A abordagem natista é possível estabelecer uma relação direta entre aprendizagem e condicionamento? Claro que não. É na abordagem ambientalista que nós temos uma relação direta entre ambiente, né, que vai condicionar o indivíduo. Condicionamento, ambientalista, behaviorista estão no mesmo campo conceitual e não inatismo. Inatismo nasce pronto, acabado, inato, determinado. Só tem que esperar a idade, né, e as questões para se desenvolver, né? Na abordagem ambientalista, o indivíduo e o meio e o ambiente estão em interação. Errado. Não há interação que se modifica mutuamente, relação dialética. Não. É o ambiente que molda o indivíduo. Não existe relação caminho de mão dupla. Existe ambiente para indivíduo. Portanto, isso é que torna a letra E errada. Então, aqui comigo, nós fechamos aqui bases psicológicas da aprendizagem com o suprassumo, o essencial, aquilo que vocês precisam entender de formato, de estrutura e também de conteúdo, como a Banca Funiversa tem cobrado esse tipo de questão. Bases psicológicas da aprendizagem, processo de ensino-aprendizagem, né, principalmente teorias do desenvolvimento. Ficamos por aqui hoje, fomos nesse bloco bastante longo. Nos próximos blocos, nos próximos vídeos, vamos entender outros assuntos e fazer esse escrutínio de como a Banca Funiversa tem cobrado os nossos tópicos. Muito obrigado então pela atenção de vocês, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau e até mais.